Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Conexão Eterna. Eu tenho aqui do meu lado o grande Marcos Azevedo. Tudo bem, Marquinhos? Legal. A gente vai estar batendo um papo sobre a história de Abraão. A gente começou um vídeo e hoje a gente vai estar fazendo a segunda parte. Marquinhos, a gente colocou aqui alguns tópicos sobre a vida de Abraão, bem interessantes e bem edificantes. A gente falou no primeiro vídeo sobre o chamado de Deus. Então a gente viu no capítulo 11 de Gênesis a genealogia de Abraão. A gente percebeu que Abraão teve um chamado, que na verdade essa história começa com seu pai, saindo de Ur dos Caldeus, tendo como destino a terra de Canaã. Mas isso não foi cumprido, eles param em Harã e ali o pai de Abraão morre. Mas no capítulo 12 nasce esse chamado na vida de Abraão. E assim como foi na vida de Abraão, é na vida de cada um de nós. Deus escolheu você, Ele tem um chamado para cada um de nós. Então, o que nós devemos fazer? Simplesmente o que Abraão fez. Ele obedeceu à voz de Deus. E o que é mais interessante, Marquinhos, é a gente ver que Abraão tinha 75 anos de idade quando o chamado de Deus foi revelado em sua vida. A diferença entre apenas existir e viver de fato os propósitos que Deus tem para nossas vidas. E não importa a idade do homem. Da mesma forma que Deus chamou Abraão, Ele chama cada um de nós. Ele tem um chamado para mim e para você. E quando Deus faz o chamado para ele, ele ainda não era Abraão, ele era Abrão. Então existe uma identidade. É sobre que o chamado de Deus revelou, na verdade, as promessas, porém revelou o outro lado da moeda, os desafios. E muitas dessas promessas, elas não se cumpriram no momento. Então houve primeiro o passo de fé de Abraão. Na verdade, para Abraão ver o cumprimento de todas essas promessas, levou pelo menos 25 anos. Né? Quando Abraão teve 100 anos, então parte dessas promessas começaram a se cumprir. Então toda a promessa de Deus, ela passa pela prova do tempo. Capítulo 12 de Gênesis, você vai perceber que em vários momentos Abraão levantou altares. E altares fala sobre adoração, altares fala sobre memória, uma memória construída. Toda fé, toda a nossa fé que nós colocamos em Deus, ela passa pela prova do tempo. E os altares que você levanta são importantes para fortalecer a sua crença, para fortalecer o seu relacionamento com Deus. E Abraão fez dessa forma. Até que um dia, Deus pede para Abraão o inesperado. A quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-lhe ali em sacrifício sobre uma das montanhas que eu te direi. Um versículo da Bíblia que fala que a tribulação, ela gera a perseverança, e a perseverança, ela gera experiência. Então muitas vezes a nossa fé precisa ser provada para ser realmente aprovada, purificada e para ser autêntica. E em certo momento da jornada de Abraão, isso aconteceu como a gente leu aqui. Ele recebeu essa grande prova da parte de Deus de oferecer o seu único filho, o filho da promessa, né, para ser sacrificado. E o que me chama mais atenção nesses dois versículos é que ele não questiona Deus. Uau, verdade. Ele não questiona. Deus fala com ele fala, eis-me aqui. Verdade. Deus dá uma ordem e ele não questiona. Ele busca fazer aquilo que Deus falou para ele, mesmo sendo filho da promessa, mesmo para ele sendo um sacrifício. Verdade, verdade. E o que é nesse momento? Porque da mesma forma como Abraão, pela fé e por amor a Deus, estava disposto a sacrificar o seu próprio filho, assim Deus faria um dia. Por amor à humanidade, Deus também sacrificaria o seu próprio filho. Então, na verdade, esse é um ato profético que mostra que um dia Deus traria o cordeiro para ser sacrificado pela humanidade. Naquele momento ali, você veja que Abraão, disposto a sacrificar o seu filho, e um cordeiro aparece no cenário para tomar o lugar do sacrifício, para tomar o lugar da punição que Isaac iria tomar. E assim foi com cada um de nós. Deus, ele proveu o cordeiro para que nós pudéssemos receber essa salvação, esse livramento através de Jesus, Marquinhos. Exatamente. E em Hebreus 11, 18, ressalta exatamente isso que o Charles estava falando. Porque quando ele provê o cordeiro, ele está trazendo a provisão ali para ele. Mas em Hebreus 11, 18, Uau. Ele fala assim que mesmo se ele não provesse aquele cordeiro para ele, Uau, tremendo isso. Deus teria poder de ressuscitar Isaac das cinzas. Verdade. Se observar, a fé de Cristo, de certa forma, estava intrínseca na fé de Abraão. Ele creu, mesmo sem ter sido pregado sobre Jesus, no poder da ressurreição, que ele servia a um Deus que tinha poder de ressuscitar o seu próprio filho. Isso é fantástico, Marquinhos.
Então, Marquinhos, a história de Abraão é uma história fantástica, vale a pena a gente ficar ligado nos detalhes da história de Abraão. Isaac, talvez com aproximadamente 5 anos de idade, teve essa experiência de ser oferecido como sacrifício e ver a provisão de Deus, ver o cordeiro aparecer. Então, a fé na gente, Marquinhos, ela nunca para na gente. A nossa vida de fé sempre inspirarão outros. No caso de Abraão, ele era um exemplo vivo para o seu próprio filho Isaac. Verdade. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, para encorajar você. Assim como Abraão, quando Deus lhe chamar, quando Deus fizer um chamado a você obedeça e cumpra aquilo que Deus falou. É isso aí. Obrigado por assistirem o nosso canal. Fiquem ligados no terceiro vídeo. A gente vai estar concluindo a nossa reflexão aí descontraída, espontânea sobre a vida de Abraão. O nosso intuito aqui não é esgotar o assunto, mas inspirar você a pensar sobre o assunto. Obrigado, Pantaleão, pela sua visita aqui. Nos vemos no próximo canal Conexão Eterna. Valeu. Valeu.